nossa comunidade linda. Que o nome do Senhor seja engrandecido, que o nome do Senhor seja louvado. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a Ele nesta manhã. Senhor Jesus, nós queremos te adorar, Senhor, te adorar com as nossas vidas, render louvores ao teu santo nome. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo, Senhor. Que a tua glória encha este lugar. Nos enche, Senhor, com teu amor. Nos enche, Senhor, nessa manhã. Deus, nós te louvamos por tudo. Toda a glória, toda a honra sejam dadas a ti. Em nome de Jesus. Eu quero te convidar a aplaudir bem forte ao Senhor Jesus, render louvores a Ele. Aleluia! Glória a Deus! Louve o nome do Senhor nessa manhã. Aleluia! Chuva diferente agora está inundando essa igreja. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que há em você. Sem poder pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover de quase sangue, por todo lugar. E desse temporal quero sair molhado, olhar e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O povo vai vencer por esse poder. É a promessa de Deus. O povo vai vencer por esse poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva eu posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia. Esse lado tem poder, esse lado aqui na frente em vão, sendo batizado e dando glória. Ali no meio como cai, quando enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Fez enfermidade desaparecer, já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover de quase estranhas por todos os lados. E nesse temporal eu quero sair molhado, olhar e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O povo vai vencer por esse poder. É a promessa de Deus. O povo vai vencer. Aleluia de lá, inundando os irmãos, com a bênção.
Continue louvando ao Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Só sentimento de gratidão em mais uma oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvi só tua voz, brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois que a chuva aqui me encharcou, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço. Eu só agradeço, eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço por você que um dia me escolheu. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, depois que um dia me escolheu, me entregou tudo que era seu e me fez viver. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Obrigada pela tua bondade, pela tua graça sobre as nossas vidas. Exalte o Senhor nessa manhã, engrandeça o nome dele. Os santos e os anjos
Pai, gente, que alegria! Como é bom estarmos aqui em mais um culto. Deus ele tem nos abençoado com momentos especiais aqui na nossa comunidade e como tem sido hoje, neste culto, Deus tem muitas outras oportunidades para abençoar a sua vida. Então preste muita atenção às nossas atividades do mês de maio. No dia 30 de maio, o Farol Teens realiza seu primeiro evento externo com os nossos adolescentes. Será uma tarde de lazer, comunhão e discipulado no Parque da Sementeira, a partir das 15h30. Será como um grande piquenique, onde todos contribuem com um prato ou uma bebida, para formarmos uma grande mesa. Por ser um evento para os adolescentes, recomendamos que os pais ou responsáveis acompanhem os seus filhos. Assim, todos nós possamos aproveitar essa tarde em família, vendo os nossos filhos criando laços de amizades que glorificam a Deus. Acesse o Web Farol e confirme sua participação. No dia 29, às 19h30, o Farol em Cena traz um matinê com a peça Mamma Mia, o segredo do diário. Com certeza será mais um momento de sermos ministrados através da arte com mais uma peça. Todos estão convidados para mais uma celebração nesse mês das mães. Vamos seguir o nosso culto entregando a Deus o nosso melhor. Mas antes, queremos reforçar que os nossos cultos acontecem sempre às quartas-feiras, às 19h30, de forma presencial e transmitido ao vivo. E aos domingos, às 7, 10 e 17, presencial aqui na comunidade. E sendo transmitido ao vivo somente às 10 horas. Além disso, nosso culto das 10 tem a tradução simultânea em Libras, sendo acessível aqui na igreja, bem como nas transmissões ao vivo. Baixe o aplicativo Farol e lá fique por dentro de tudo da nossa programação, fazendo sua inscrição nos eventos, nos grupos de discipulado que são FTL, Farol em todo lugar e tendo tudo sobre a comunidade na palma da mão. Mas agora vamos glorificar a Deus porque Ele já falou conosco e tem muito mais para nos abençoar. Por isso entregue a Ele a sua melhor salva de palmas. Como mulher e mãe, eu me sinto muito bem representada por essas mulheres lindas da nossa comunidade Farol. Muito obrigada por esse tempo que foi realizado para nós, mulheres, mães e amigas. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Bom dia, igreja, paz seja convosco, aplauda ao Senhor com alegria. Ontem nós tivemos um encontro maravilhoso com as mulheres, foi um momento assim esplêndido. E eu quero deixar esse convite para você. Próxima semana teremos o encontro dos jovens, né? Então, você que está na comunidade, está chegando na comunidade, chegou há algum tempo, já se batizou, deseja se envolver mais, você precisa procurar um lugar onde você se encontrar. Então, sempre que nós tivermos encontro de homens, mulheres, jovens, venha participar, venha fazer parte disso. É assim que você vai encontrar o seu grupo de identificação dentro da comunidade, você vai encontrar as pessoas com quem você pode se reunir e aprender mais do Senhor. É nos relacionamentos, assim, relacionando uns com os outros que nós crescemos. Amém? Foi um momento magnífico. Deus abençoe essa equipe de mulheres que preparou tudo com muito carinho. Em breve teremos outro encontro, prepare-se. Em julho nós teremos um momento também muito especial. Já reserva esse mês pensando assim, vou estar lá. Você que é mulher, separe o seu mês de julho, porque nós vamos estar juntas novamente. Amém? Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Eu quero agora, nesse momento, desejar àqueles que estão nos visitando pela primeira vez,
que Deus esteja enchendo o seu coração de alegria. Você que veio hoje pela primeira vez na comunidade, quando você chegou aqui, provavelmente você recebeu um presente. Ali na entrada, quando você passou, tinha alguém te entregando um presente, uma placa perguntando: é sua primeira vez? Se é a sua primeira vez na comunidade, você recebeu um presente. Que Deus esteja abençoando a sua vida poderosamente. Nós estamos muito felizes com a sua presença aqui neste lugar. Aqueles também que estão nos acompanhando online pela primeira vez, que Deus abençoe a vida de vocês onde vocês estiverem. Eu quero orar nesse momento pelos nossos visitantes, mas antes eu vou só deixar uma informação. Nesse presente que você recebe, tem um QR Code. Quando você acessa, você tem todas as informações da comunidade. E tem também um cartão, que se você se sentir à vontade, você pode deixar o seu contato, pode deixar o seu nome. Ao final do culto, deixar ali naquela caixinha que fica na saída, e nós estaremos orando pela sua vida. Amém? Estaremos entrando em contato com você, orando pela sua vida. Que Deus esteja te abençoando poderosamente. Vamos orar pelos nossos visitantes? Se você puder, feche os seus olhos, coloque a sua mão assim sobre o seu coração. A igreja vai estar orando por você nesse momento. Pai, nós oramos te agradecendo porque temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, em primeiro lugar adorando o teu nome, também, meu Deus, compartilhando entre os irmãos a oportunidade que temos, meu Deus, de crescer na tua graça e no teu conhecimento. Aos nossos visitantes, nós te damos graças porque eles estão aqui, nos acompanhando online ou presencialmente. Que suas vidas, meu Deus, nesse momento sejam cheias do teu Espírito. Que teu Espírito Santo venha sobre a vida dos teus filhos e eles se sintam acolhidos e em paz aqui neste lugar. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Te agradecemos porque o Senhor nos colocou aqui. E hoje, meu Deus, temos esse encontro. Em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda ao Senhor com alegria. Sinta-se acolhido aqui neste lugar. Amém? Queridos, antes de orarmos consagrando a Deus nossos dízimos e ofertas, eu quero lembrar para a igreja que nós ainda estamos recebendo doação de agasalhos. Então, deixa eu trazer aqui de uma forma muito carinhosa uma informação para você. Essa pessoa que vai receber esse agasalho, quer seja um moletom, uma calça, uma camisa de frio, um sapato, um cobertor, um edredom, essa pessoa, ela está em condição de vulnerabilidade e você precisa preparar algo com muito carinho para ela. Então, você que vai trazer a sua doação, traga uma roupa limpinha, cheirosinha, porque aqui nós não temos onde guardar, estocar, lavar, preparar. Já traga preparada de casa, porque ela vai abençoar a vida de alguém. Então, quando você estiver separando esse agasalho, esse cobertor, pense assim: se eu estivesse ganhando, como eu gostaria que tivesse. Então, prepare com muito carinho, embale, traga para a comunidade, porque em breve nós estaremos fazendo essa entrega de agasalhos. Edredons, cobertores, lençóis, moletom, calça, camisa. Nós não temos peças de roupas para entregar. Por quê? Porque não é doação de roupa, é doação de agasalho. Então, assim, agasalho é coisa que aquece no frio. Olhou para ali para o seu guarda-roupa, ou passou em uma loja, viu alguma coisa e fala assim: vou levar isso aqui, vou comprar, vou preparar com muito carinho, que alguém vai ser abençoado. Amém? Que Deus esteja guardando a sua vida em todo o tempo. Quando você estiver separando essa oferta, que o seu coração seja aquecido pelo cuidado e pela graça de Deus. Amém? Prepare isso com muito carinho, tenho certeza que você vai se sentir muito feliz. Tão bom quando a gente pode abençoar a vida de alguém, né? Quando a gente abençoa, a gente sabe como é isso. É a sensação de olhar no rosto do outro e ver alegria, ver gratidão. Isso é maravilhoso, saber que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos deu para fazer. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês de tal maneira que vocês prosperem e abençoem a vida de outras pessoas. Amém?
Vamos consagrar a Deus nossos dízimos, nossa oferta? Você que separou o seu dízimo, a primeira parte do seu salário para consagrar a Deus, você que separou a sua oferta de gratidão, segure na sua mão nesse momento. Se você precisar de um envelope, você pode levantar a mão e um dos diáconos vai até você entregar esse envelope. Você que vai fazer de forma online, nós temos também o QR Code, não só na igreja, também no envelope, ou aparece aqui no altar. Você que está online, também temos essa informação para você. Amém? Segure na sua mão o seu dízimo, sua oferta e vamos consagrar ao nosso Deus. Pai, eu quero nesse momento, com o coração cheio de alegria, consagrar a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas. Separamos, meu Deus, a primeira parte do nosso salário com o coração cheio de alegria e de gratidão, porque o Senhor tem nos abençoado. Como é bom, meu Deus, ser abençoado pelas suas mãos. Como é bom ser cuidado pelas suas mãos. Nós te agradecemos por isso. Separamos a nossa oferta de gratidão e o nosso coração cheio de alegria, meu Deus. Prepara e coloca diante do teu altar a nossa oferta. Eu quero pedir nesse momento, meu Deus, que a sua bênção venha sobre a vida de cada um dos teus filhos. Aqueles que estão tendo algum enfrentamento, que eles sejam supridos nas suas necessidades. Que o Senhor os abençoe e os prospere. Que a tua graça esteja sobre a casa dos teus filhos, sobre os negócios dos teus filhos, meu Deus. Que a sua bênção venha sobre eles e eles se sintam agraciados. Que eles vejam a prosperidade na casa deles e sintam, meu Deus, que é o Senhor que os tem abençoado. Assim consagramos a Ti com o coração cheio de alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Quando vier diante do altar, dê graças a Deus por esse momento. Deus abençoe. Em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Aqueles que se foram e o que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos santo, toda a criação. Exaltando, santo, santo pra sempre.
Teu nome é mais alto. Teu nome Ele é maior. É sobre os tronos, e domínios, e poderes. Ele é sobre todo nome, Ele é sobre todo nome. Meu nome é mais alto, Teu nome Senhor. Os tronos e governo, Ele é sobre tudo, Ele é sobre tudo. E os anjos amam toda a criação. Ele é exaltado, santo pra sempre. E o teu povo, santo. Sim, eu vou dizer, santo, tu sempre serás. Santo, 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 e santo pra sempre. E os anjos clamam, e os anjos clamam. Santo, toda a criação. Santo, exaltado é. Santo, santo pra sempre. E o teu povo santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Pode declarar isso, tu sempre serás. Tu sempre serás. Santo, santo. Diga isso mais uma vez, tu sempre serás. É nossa declaração de entrega, meu Deus. Sempre serás. Confiamos exatamente assim. Santo pra sempre. Aplauda bem forte ao Senhor. Bendito é o nome do nosso Deus. Bendito é o nome do nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus. Bom dia. Paz seja com todos. Sente-se no seu lugar, por favor. Abençoa quem está perto de você. Aproveite essa oportunidade de ouro. Abençoe esse irmão, essa irmã, no nome de Jesus. Sempre devemos aproveitar a oportunidade para declarar, para ministrar a bênção do Senhor sobre a vida de alguém que está do nosso lado. Amém? Diga graças a Deus. É muito bom estarmos aqui. É muito bom ter você que está aqui pela primeira vez. Que Deus te abençoe. O nosso compromisso é orar por você, pela sua casa. Nós temos esse compromisso. Seu nome está ali, no nosso painel de oração. É lá que a gente coloca os nomes das pessoas. Aliás, se você não sabia disso, antes de ir para casa, se há um pedido especial de oração que você tem para colocar diante do Senhor, você pode se dirigir ali no nosso painel de oração, coloque o seu pedido. Reiteradamente, o nosso grupo de intercessão, que é o Farol de Oração, sempre está ali, de mãos estendidas. Inclusive já tem um pequenino lá colocando agora um pedido de oração, orando pela casa, pela família. E você que está pela primeira vez, sempre a gente se lembra de colocar o seu nome ali e está orando por você e pela sua família. Que Deus te abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dessas pessoas que aqui estão pela primeira vez. Graças a Deus. Antes da gente meditar na palavra, nós teremos mais uma vez, com muita gratidão ao Senhor pela atitude dos pais, porque essa é uma atitude louvável, né? Quando os pais têm esse entendimento, têm esse desprendimento de trazer
seus filhos para o altar do Senhor. E com muita alegria, eu, nessa manhã, vou apresentar ao Senhor, junto com a igreja, o Ravi Menseger Schuster. Os pais do Ravi são a Catiele Menseger Schuster e o Israel Schuster filho. As testemunhas do pequeno Ravi são a Jéssica Andrade, que é uma amiga da família, e o Isaac Schuster neto, que é um tio. Nós louvamos a Deus pela vida da Catiele, do Israel, pelo entendimento de vocês de trazerem o pequeno Ravi para o altar do Senhor. Esse é o lugar dele. Foi exatamente assim que aconteceu com a família de Jesus, que vocês estão fazendo. A família de Jesus fez isso. Levou o pequenino ao templo do Senhor para apresentá-lo como a palavra diz que requeria a tradição. Então nós, cristãos, nós continuamos essa tradição que herdamos dos judeus. E por isso, nessa manhã, nós vamos apresentar e consagrar ao Senhor o Ravi Menseger Schuster. Nós sempre pedimos aos pais que tragam duas testemunhas, que nessa manhã é a Jéssica e o Isaac. Que Deus abençoe vocês. Quero dizer que vocês são muito importantes na vida deles. Vocês foram escolhidos não apenas para um momento cerimonial, mas porque de fato eles acreditam quanto vocês podem estar perto. Que Deus os abençoe. E os pais precisam de vocês e da oração de vocês. Nós vamos nesse momento apresentar ao Senhor o Ravi Menseger Schuster. Que bênção. Vem cá, vizinho. Rapidinho, só para eu orar por ti. Ponto. Segure ele na sua mão. Estenda as mãos para cá, por favor. Vamos apresentar ao Senhor. Está em boas mãos, né? Está na mão da mãe? Meu Deus, o Ravi é teu. Ele te pertence. Ele nasceu para louvor da tua glória. O Senhor o deu de presente aos seus pais. Um presente de verdade. E eles têm a compreensão e o entendimento. Compreensão tal de que ele te pertence, que num gesto de fé, eles trazem o Ravi ao teu altar. Através desse gesto, dizendo, ele é do Senhor. E a nossa oração nesta manhã é reiterando o gesto dos pais, que colocam o Ravi nas tuas mãos. Nós o abençoamos, nós declaramos a tua bênção sobre ele, pois ele nasceu para a bênção, ele nasceu para ser abençoado, ele nasceu para ser alegria para os seus pais, para a sua família, para os seus amigos, e também para ser uma bênção na sua geração, e ele será uma bênção na sua geração. Portanto, nós o abençoamos e o consagramos a ti, e fazemos isso em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, entregando-o aos teus cuidados. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Decidido ele, viu? Oh meu Deus, chorou. Vamos orar pelos pais. Sempre que oramos pela criança, nós declaramos a bênção do Senhor sobre a vida dos pais. E é isso que faremos agora. Por favor, estenda as mãos para cá. Meu Deus, louvamos o teu nome pela vida da Catiele e do Israel. Pais tementes ao Senhor e que decidem deliberadamente trazer o filho ao altar do Senhor, dizendo que ele te pertence. Abençoe-os. Declaramos sobre eles a bênção de sabedoria, meu Deus, para que eles criem o Ravi no caminho em que deve andar. E a tua palavra diz que quando ele crescer, não se desviará desse caminho. Sim, como igreja do Senhor, nós os abençoamos. E que sobre a vida deles esteja o teu favor e que essa bênção transborde sobre a vida dos seus filhos, transborde para toda a família. É essa bênção que declaramos sobre os pais,
também sobre os pais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte. Está aqui a sua Bíblia, Ravi. Já você está lendo, viu? Gente, obrigado. Deus abençoe. Alegria, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe você, Sofia. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Obrigado, Pai, por esse tempo. Convido você a abrir a sua Bíblia, por favor. Vamos meditar na palavra de Deus. E a mensagem de hoje, ela começa hoje e termina no próximo domingo, tá? Já vou avisar, a mensagem de hoje começa hoje e ela vai terminar no próximo domingo. Ela vai desaguar no próximo domingo. Então, é uma mensagem que tem continuidade. Quando nós encerrarmos hoje o culto, você já vai estar ciente de que essa mensagem só encerra no próximo domingo. Eu quero falar, irmãos, sobre a diferença entre uma mente escassa e uma mente abundante. Sobre alguém que tem uma mentalidade de escassez e alguém que tem uma mentalidade de abundância. É sobre isso que eu quero falar. Portanto, deixa a sua Bíblia aberta aí, no Salmo 1, e já a gente vai ler esse Salmo todo. Tá? Já deixa aberta aí, a gente vai ler o Salmo 1 já. Mas antes eu quero que você relembre essa história que eu acho que você conhece. Se você não conhece, eu quero que você a conheça pela primeira vez. Mas eu penso que a maioria já conhece. A palavra diz que num tempo de muita escassez, já que é disso que eu quero tratar, né? Os irmãos estão vendo nessa cena aqui, a metade da árvore completamente ressecada e a outra metade completamente viçosa e cheia de frutos. Nós vamos falar muito sobre isso. Exatamente do que eu quero tratar nesses 2 domingos, sobre o que é ter uma mentalidade de escassez e o que é ter uma mentalidade de abundância. A palavra diz que um tempo de muita falta e de escassez estava acontecendo em Israel por causa da liderança, por causa do rei, por causa do governante. O rei Acabe tinha se casado com Jezabel, uma mulher terrível, e a palavra diz que eles tinham atraído para Israel muitos problemas espirituais, obviamente, porque Jezabel tinha vindo da terra de Tiro, filha de um rei muito idólatra. Eles adoravam 2 entidades muito famosas na época. Baal, que na mitologia dos sidônios era conhecido como Deus da chuva. Então era a Baal que eles sacrificavam, até pessoas, tá? Havia até sacrifício humano e a história mostra isso. Na mitologia sidônica, a palavra diz que Azerá era a esposa de Baal e ela era considerada a deusa da fertilidade. Então, dentro da mitologia dos sidônios, né, era um casamento perfeito. O deus da chuva tinha se casado com a deusa da fertilidade. E era a esses deuses que eles prestavam culto. Quando Acabe casa com Jezabel, Jezabel traz todo esse culto e toda essa cultura para dentro de Israel. E obviamente que isso trouxe consequência. A nação foi empobrecendo. A escassez foi chegando em todos os níveis. Mas ninguém ainda tinha se atentado para isso, tá? Sabe, gente? Parece que as pessoas estavam meio anestesiadas. Até que Elias, o homem de Deus, ele se levanta com intrepidez que lhe era peculiar. Sempre Elias foi um profeta da Bíblia, um dos mais intrépidos, né? Um dos mais corajosos. E Elias então diz: olha, está declarado, não vai chover em Israel. E só vai voltar a chover quando eu disser. Interessante que ele não disse que foi o Senhor quem o mandou fazer isso, tá? Foi uma decisão pessoal. É tanto que ele diz: só vai voltar a chover segundo a minha palavra.
E óbvio que ele errou, né? Ele teve consequências por isso. E eu sempre costumo dizer que mesmo ele não atribuindo a Deus aquela determinação, Deus o honrou. Eu sempre digo que Deus chancelou a ordem do profeta, porque ele não disse, não vai chover, assim diz o Senhor. Não, ele disse, segundo a minha palavra. E para a vida dele também teve consequências gravíssimas. Depois dá para perceber que ele aprendeu, e ele nunca mais fez isso. Mas obviamente Deus o honrou. É como se Deus dissesse, tá bom, Elias, se você está determinando isso, eu não vou deixar você passar vergonha. Não vai chover, durante 3 anos e meio não choveu. Você conhece a história, a palavra diz que Deus o manda para o riacho de Querite, lá ele fica um tempo sendo sustentado por corvos, né, que levavam carne e pão, o riacho seca, e Deus então o manda para encontrar-se com uma viúva, que Deus tinha dito a ele, essa viúva vai te sustentar. Enquanto durar essa escassez, enquanto durar essa seca, essa viúva vai te sustentar. Elias não sabia quem era, tá, gente? Possivelmente ele fez uma projeção, né? Como qualquer um de nós faríamos. Essa viúva deve ser alguém muito abastado, né? Alguém que tem condições. Para surpresa dele, quando ele está chegando no povoado de Sarepta, né? Que era um povoado dessa terra de Sidom, a palavra diz que uma mulher estava entrando com alguns gravetos nas mãos, e o que dá a entender é que Deus sinalizou para ele, é ela. Então Elias chega para aquela mulher e pede a ela, você pode me conseguir um pouco de água? Entendam que nós estamos falando de um cenário de escassez, tá, gente? Nós estamos falando de um tempo onde água era um item raro. Imagina? Em tempo de estiagem, o gado tinha morrido, a plantação tinha secado. Então, água naquele momento ali era algo muito raro, e foi exatamente o que o profeta pediu. E a palavra diz que rapidamente a mulher disse que ia trazer água. Ele pede, me dê um pouco de água, a mulher diz, tá bom. E ela sai para pegar a água. Ela é interceptada pelo próprio profeta que diz, aproveita, né, que vai pegar água, e traga também um bolo para mim. Um bolo. Ele estava faminto. O riacho tinha secado, ou seja, estava com escassez de água, e ele também estava faminto. Então a mulher está saindo para pegar água exatamente pela sua mentalidade generosa. Porque nesse cenário de sequidão, gente, de escassez, se ela não tivesse uma mentalidade generosa e de abundância, o que era que ela iria pensar? Olha, profeta, até gostaria de te ajudar, mas está faltando água para todo lugar. A Iguá, esse final de semana, a Iguá não entregou o serviço, né? O problema da Iguá nem é a chuva, né? Mas naquela época a Iguá não estava entregando serviço. Misericórdia, né, gente? Mas ela, de forma generosa, disse, está tudo bem, eu posso conseguir água para o senhor. Água eu consigo, já estou indo pegar água. Quando ela está saindo, ele diz, aproveita e traz também um bolo. Aí ela diz, puxa vida, olha, água eu consigo, agora o bolo não. Está vendo aqui esses gravetos? Esses gravetos aqui? Pois é, eu fui catar esses gravetos, estou voltando para casa. Quando chegar em casa eu vou fazer, do que me restou de alimento, eu tenho uma vasilha que tem um pouquinho de farinha, e em outra vasilha um restinho de azeite. Eu estou voltando para casa para fazer 2 bolos. Nesse cenário de escassez eu só vou conseguir fazer 2 bolos. É um para mim e outro para o meu filho. O que ela diz depois, gente, é uma revelação de que ela não estava brincando. Porque, olhe bem para mim, quando nós estamos vivendo num cenário de escassez e alguém nos pede algo, a gente pode dizer para a pessoa, olha, eu não posso te ajudar. Mas a gente pode dizer isso, mesmo dizendo assim, eu não posso te ajudar porque assim, o que eu tenho é só para alguns dias. O que eu tenho em casa só vai dar para os próximos 15 dias. Mas não, o que aquela mulher declara depois, mostra que ela não estava brincando. Ela não estava brincando de escassez. Ela não estava brincando de falta. Ela não estava brincando de seca. Ela diz, olha, eu vou fazer esses 2 bolos, um para mim, outro para o meu filho. Nós vamos comer
e depois nós vamos morrer. Ou seja, ela foi literal. O que resta em casa dá para fazer 2 bolos. Eu e meu filho, a gente vai comer e depois a gente vai esperar a morte. Porque não tem de onde tirar, é seca mesmo. Tudo acabou. Ao que o profeta diz para aquela mulher, porque ele percebeu que ela tinha, apesar da escassez, ela tinha uma mentalidade generosa e abundante. Porque ela se prontificou a repartir a água. E já não era muito, tá, gente? Possivelmente a água também estava racionada. Mas ela mesmo na perda, na falta, na escassez, ela abriu o coração de forma generosa e ela pensou, dá para dividir a água. O bolo não. Então, como o profeta percebeu que a mente daquela mulher, apesar da escassez, era uma mente generosa e abundante, ele diz, então, você vai fazer assim. Você vai voltar para casa e fazer do jeito que você disse. Vai fazer os bolos. Mas você vai fazer de uma forma que dê 3 bolos. Você vai fazer 3. Você vai fazer um para mim. Você vai fazer um para o seu filho. E você vai fazer outro para você. Só que ele tinha aprendido a lição, né? Chega de dizer segundo a minha palavra. Ele diz, porque assim diz o Senhor. Enquanto durar essa escassez, esse tempo de falta, enquanto durar esse cenário, a farinha na sua casa não vai faltar e o azeite na sua casa não vai faltar. E a palavra diz que a mulher fez exatamente como o profeta mandou. E durante todo o tempo restante de seca e de escassez, na casa daquela mulher, tinha a provisão. Por quê? Porque ela confiou numa palavra, olhe para mim, apesar do cenário. Gente, o cenário não mudou. O cenário de falta e escassez, ele continuou durante 3 anos e meio. Mas na casa dela, por uma decisão de mudança de mentalidade, na casa dela houve provisão. A mensagem dessa manhã e do próximo domingo, irmãos, tem esse propósito. É um convite a gente condicionar a nossa mente, transicionando desse lugar de falta e de escassez para um lugar de abundância, mesmo diante de um cenário. Sabe por quê, gente? Uma mentalidade de escassez destrói a vida, destrói uma família. E se você está pensando que mentalidade de escassez tem a ver e tem relação apenas com a questão de provisão de alimento ou financeira, há um engano muito grande. Deixa eu te dizer, mentalidade de escassez sempre está voltado para a falta e para a perda. Isso em todas as áreas da vida. Você quer ver como isso se revela dentro do casamento? Você quer ver como 2 pessoas que têm mentalidade de escassez podem estar levando o casamento ao precipício? Por exemplo, tem pessoas que se amam, mas a condução sempre dessa relação foi para não se divorciarem. Por quê? Porque essa pessoa sempre viveu dentro da família e da história da sua família a sombra do divórcio. Então, ao invés dessa pessoa conduzir o seu casamento, a sua relação, a sua família para viver a abundância, construir filhos fortes, construir uma família próspera, essa pessoa não percebe, mas sempre conduziu o seu casamento, o seu relacionamento com medo do fantasma do divórcio. Você conhece gente assim? E o pior, sabe quando é que a mentalidade de escassez ela está mais firme? É quando você já vive à sombra desse tal de fantasma do divórcio, querendo provar para alguém que você não vai se separar. Aí é que é pior. Porque entenda, a mentalidade de abundância é a mentalidade que nos leva para o transbordo, para a abundância. Estou sendo redundante, mas é isso mesmo. A mentalidade da escassez não. Então é aquela pessoa que se casa dizendo assim, olha, minha tia se separou, meu avô se separou, meu pai se separou da minha mãe, mas eu não. Eu vou conseguir fazer isso dar certo. Você percebe que é diferente? É diferente. Porque quando eu estou dentro de um casamento abençoado, eu estou pensando já em ver os meus netos, os meus filhos formados. Todo empenho da minha família, todo empenho do meu casamento, do marido, da esposa, é sempre pensando, olha, nós vamos transbordar. Inclusive nós vamos ser uma bênção tal, que a gente vai conseguir abençoar a vida de outros que estão casando agora. Percebe que é diferente? A mentalidade da escassez sempre está abraçada
com o medo de perder, o medo de não dar certo, o medo de não conseguir. Essa é a diferença básica entre a mentalidade de abundância e escassez. Porque quando a gente fala de abundância e escassez, normalmente a gente linka a questão de provisão financeira. Mas é muito mais amplo, irmãos. Por exemplo, quer ver isso na vida profissional? Quem vive a mentalidade de escassez na sua vida profissional? A pessoa está no emprego sempre fazendo para quê? Para na hora da demissão o patrão não lhe escolher outro. Então, ao invés da pessoa olhar para a sua vida profissional, a sua atuação nesse emprego, olha aqui, eu quero crescer, é aquele cargo que eu almejo, eu quero ampliar. E quando aqui não der mais certo, eu quero que Deus me leve para outra empresa maior. Então você percebe que a pessoa tem a mentalidade sempre de ampliação, de escassez não. A mentalidade de escassez é sempre pensando, o que é que eu preciso fazer para não ser demitido? Eu falei sobre isso aqui no culto das 7 da manhã. Quando eu terminei de me formar como técnico mecânico do Senai, aí eu fui ser menor aprendiz e depois eu fui ser efetivado. E a minha função como mecânico era trabalhar sempre no porão da empresa. Então tinha dias que eu entrava 8 da manhã e só saía meio-dia na hora do almoço, para almoçar e depois voltava, porque às vezes dava muito problema no porão. Eu saía, imagina, um porão sem circulação de vento, um calor, todo sujo de graxa, suado, a roupa parecia que eu tinha tomado banho. Às vezes eu saía para ir almoçar, eu passava pelo mezanino assim, onde ficava, né, os engenheiros e tal, e eu sempre dizia no meu coração, um dia eu vou estar ali, um dia eu vou estar trabalhando exatamente ali, sem precisar estar com a roupa assim, tão suada. Eu honrava aquela minha função, mas o meu olhar sempre era, eu quero mais. Eu falei sobre isso aqui quarta-feira passada. Como eu trabalhava numa indústria têxtil e era uma indústria de produção sazonal, então quando chegava mais ou menos o mês de agosto, quem aqui já trabalhou em indústria têxtil sabe como é. Tem alguns irmãos aqui que eu reencontrei daquela época. Mês de agosto até o mês de outubro, novembro, gente, a produção é muito baixa, muito baixa. Então sempre surgia aquele burburinho, né? Como a gente costumava chamar, da rádio peão, sempre falando quem iria estar na lista da redução de quadro. E eu olhava às vezes para uns colegas meus, eles estavam assim tomados de terror e estavam trabalhando, tipo para quê? Para não ser escolhido. Eu não posso estar na lista da demissão. Você percebe que é uma mentalidade diferente? Enquanto eu tinha mentalidade, a minha inspiração era crescer. A mentalidade dos outros é, não quero ser escolhido para demissão. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Irmãos, isso faz toda a diferença. Se eu estou dentro do casamento só para segurar e para provar para minha família que eu não vou me separar, você vai conduzir o seu casamento de um jeito que não é para abundância, é para escassez. Se você está na sua vida profissional e não se preparando para transbordar, para abundar, para ser bênção na vida de outras pessoas, inclusive pensando assim, ó, hoje eu estou trabalhando aqui, mas o que eu quero mesmo é abrir o meu empreendimento. Eu estou aqui, isso aqui só é um tempo, mas o que eu penso mesmo é exatamente ter o meu empreendimento, inclusive empregar outras pessoas. Percebe que a visão é diferente? Pois é. O que eu quero tratar nesses 2 domingos é sobre isso. Sobre a diferença básica entre ter uma mentalidade de escassez e uma mentalidade de abundância. Quando a gente olha, irmãos, para a história do povo de Israel, e olha que eu estou falando tudo isso antes da gente ler o Salmo primeiro, porque é necessário que a gente faça essa introdução. Quando a gente olha para a história do povo de Israel, a gente percebe 3 fases distintas, olha aqui para mim, 3 fases distintas na jornada do povo de Israel, do Egito até a terra prometida. 3 fases distintas. E sabe o que eu descobri? É que essas 3 fases distintas, do Egito até a terra prometida, é uma revelação de mentalidade. A terra do Egito é um tipo de mentalidade. O tempo no deserto é outro tipo de mentalidade. E o tempo na terra prometida é uma outra mentalidade. Então vamos entender. Quando Deus levanta Moisés para libertar o povo de Israel depois de 430 anos de escravidão, ali já tinha, gente, aproximadamente 2 milhões de pessoas que eram escravos. Viviam debaixo do jugo do faraó.
Agora, eu quero chamar a sua atenção para você entender qual era a mentalidade daquele povo que vivia a escravidão, o que eu chamo, na primeira fase, né, na terra da escravidão. A terra da escravidão, por óbvio, é a terra de quê, gente? Da escassez. Olha a mentalidade desse povo. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 1. Vamos entender o que a terra do Egito revela sobre uma mentalidade escassa, uma mentalidade de escassez. Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 7. Olha o que diz a palavra. Vamos juntos ler? Êxodo capítulo 1, versículo 7. Aliás, vamos ler do versículo 6, porque aí vai dar a noção que José já tinha morrido, né? Versículo 6 do capítulo 1 de Êxodo. Todos aqui comigo? Vamos lá. Ora, morreram José, todos seus irmãos e toda aquela geração. Ou seja, José, que tinha sido governador, toda aquela parte ali tinha morrido. Agora chegou uma outra geração. Os israelitas, porém, eram férteis. Olha as características, tá? Eles eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito. Ou seja, eram fortes. Eram muitos e eram fortes. Gente, alguém que tem muita quantidade e é muito forte tem que dominar. Mas olha o que é que falta de mentalidade. Tanto que encheram o país. Qual país? O Egito. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, os israelitas agora numerosos e mais fortes que nós. Percebe? O faraó está dizendo com todas as letras que aquele povo ali era mais forte que os egípcios. Eles são mais fortes que nós. Mas o que aconteceu em seguida? Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Amém. Deixa aberta até aí a sua Bíblia, porque essa parte é a parte que mais interessa. Mas os sujeitaram a cruel escravidão. Os sujeitaram a cruel escravidão. Mais numerosos, mais férteis, mais fortes, mas na terra da escassez, eles eram escravos. Por quê? Por um simples motivo: eles não conseguiam se enxergar. Todos nós, irmãos, todos nós vivemos uma fase assim, onde a gente não consegue enxergar o nosso valor, onde a gente não consegue enxergar a nossa capacidade. E sabe o que vai acontecer? Aquela célebre frase que diz, né? Se você não fizer a sua agenda, alguém vai fazer a agenda dele por você, e você vai ter que estar nela. O faraó tinha uma agenda, e qual era a sua agenda? Progresso para o Egito. Foi o tempo que o Egito mais prosperou. E o que o faraó faz? Traz o povo mais numeroso e mais forte para servi-lo. Por quê? Por causa da mentalidade. Aqui o povo de Israel tinha que trabalhar pelo simples fato de ter um prato de comida. Só isso. Eu trabalho para sobreviver. Eu trabalho para não sofrer consequências. Sabia que tem gente que vive exatamente assim na sua vida profissional? Eu trabalho para sobreviver. É aquilo que eu falei do casamento, né? Então, eu mantenho o meu casamento para que eu não chegue ao fatídico momento de ter que me separar. Ou seja, esses dois não trabalham para prosperar juntos, né? Esses dois não trabalham para crescer juntos. É para segurar o que tem. Olha, é melhor um na mão do que dois voando. Mentalidade de escassez. Era essa fase aqui. A terra do Egito, olhe para mim, é a terra da escassez. E revela uma mentalidade.
apesar de ser mais forte, apesar de ser mais fértil. Mas o faraó enxergou isso, eles não. Vamos para a próxima fase? Deus então levanta Moisés e diz para esse povo: olha, levantei um libertador e vamos tirar vocês daí. Vamos levar vocês para a terra que mana leite e mel. A palavra mana aqui, gente, é a palavra hebraica que significa transbordar. É a palavra que dá a ideia de uma cachoeira que jorra, que escoa, que flui. Então, quando Deus promete, olhe para mim, quando Deus promete ao povo de Israel: vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, Ele estava dizendo: olha, não tem escassez. Nessa fase da vida de vocês, nessa terra, vai fluir, a bênção vai fluir, sem parar. O povo então recebe a promessa. Moisés agora tem a difícil missão de convencer um povo de uma mentalidade de escassez para a mentalidade de quê, gente? Da abundância. E foi fácil? De jeito nenhum. A palavra diz que com um braço forte Deus libertou o povo. E não foi fácil não, tá? A Bíblia diz, por exemplo, quando Moisés foi falar com o faraó, dizendo que ele precisava libertar o povo, que o faraó diz a ele: vocês estão com pouco serviço. Até agora, para vocês fabricarem o tijolo, a gente estava dando combustível. Agora vai ser o contrário. Vocês vão atrás da palha e vocês vão ter que produzir a mesma quantidade de tijolos. Então o povo então vai reclamar com Moisés, né? Por que você não deixa a gente em paz? Você chegou aqui com essa ideia revolucionária de libertação, agora a gente está com mais trabalho. Porque quem tem a mentalidade de escassez não percebe que antes de melhorar, antes de ir para a abundância, tem a fase da transição. Então vai parecer que está piorando. É aquela fase da sua vida, lembra? Quando você era solteiro e estava estudando, que o sono era resumido, escasso, e você tinha que trocar o almoço pela janta. Você olhava: meu Deus, e aí? Parecia que tinha piorado, né? Principalmente você que na casa de papai e mamãe teve tudo. Teve essa fase. Eu lembro da época que eu estudava na escola técnica, que eu estudava de tarde e de noite, que eram 4 amigos que estudavam juntos. Aí normalmente só 2 tinham o dinheiro do lanche. E a gente revezava. Não era combinado não, mas parecia que era, sabe? Na hora de comer só 2 tinham o dinheiro do lanche, 2 não tinham. Como a gente não queria deixar ninguém com fome, ao invés de comer aquele sandubão, a gente ia numa venda ali próxima, aí comprava uma sacolona assim de pão doce, sabe, pão carrapicho? E 2 tubaínas. Gente, isso quando junta assim, é uma química que acontece que a barriga estufa. E era isso que a gente comia ali antes das 6:30 da tarde. Essa fase parece que está tudo ruim. Mas se você tiver a mentalidade de abundância, sabe o que você faz? Você se mantém fiel ao propósito. Por isso que tem muita gente que desiste, entendeu? O povo de Israel, quando o faraó disse: agora vocês vão colher a palha e vai ter que produzir a mesma quantidade de tijolos, chega para Moisés e diz: ó, deixa dessa ideia de sair do Egito, a gente quer ficar aqui, deixa a gente em paz. Se você ler o texto, capítulo 2, você vai ver que várias vezes, né, capítulo 2, capítulo 3, eles dizem isso para Moisés: deixa a gente em paz, deixa a gente em paz. E Moisés tentando convencê-los que não dava mais para permanecer na mentalidade de escassez. E eles dizendo para Moisés: por favor, deixa a gente em paz. Mas tudo bem, o Senhor vai e liberta o povo, tira o povo do Egito. No primeiro obstáculo, lembram? Diante do Mar Vermelho, o povo pede a Moisés: deixa a gente voltar. Deixa a gente voltar. A ideia, gente, era essa. Imagina, 430 anos debaixo do chicote do faraó. A ideia agora era voltar, bater na porta do faraó e dizer: oh, a gente entendeu errado. A gente foi até ali, o Mar Vermelho, mas não deu certo não. A gente quer que você nos receba de novo como escravos. Deus olhou para esse povo e percebeu: eles estão saindo da mentalidade de escassez. E eu estou querendo colocar eles na mentalidade, na terra da abundância. Não dá. Eles vão estragar tudo.
Vocês entendem, irmãos, por que tem pessoas que acham assim: eu tenho orado, pastor, se Deus me ajudar e eu fizer uma fezinha e eu ganhar na Mega Sena, vai resolver todos os meus problemas. Você sabia que tem gente contando com isso? Você já viu estudos sobre pessoas que ganharam na Mega Sena, grandes prêmios? Você já viu? O estudo que mostra o percentual altíssimo daqueles que perderam tudo. Gente, eu sou testemunha disso. Quando eu fazia câmara hiperbárica, logo depois que eu saí do hospital, durante vários dias eu estive naquele tratamento com um homem que tinha ganhado na Mega Sena. E durante vários dias eu ouvi o seu relato. E o prêmio que ele ganhou na época foi muito alto. Foi muito alto. Eu lembro do seu relato dizendo: Zoá, todo fim de semana a gente alugava vários carros e ia com os meus amigos para os melhores hotéis de Salvador e de Maceió, tudo pago por mim. Eu fechava uma parte do hotel e pagava para os meus amigos. E tudo acabou. E tudo acabou. Sabe por quê? Não adianta sair da terra da escassez e ser catapultado para o lugar da abundância se a mentalidade não mudou. É aquela pessoa que lá atrás, quando viveu aquela última luta financeira, disse para Deus depois de saudar: meu Deus, agora vai ter jeito, tá? Nunca mais eu entro nisso. E sabe por que voltou? Eu vou lhe dizer, com todo o amor, porque a mentalidade continuou sendo a mentalidade da escassez. Ali, gente, no Mar Vermelho, Deus disse: eu não posso pegar esse povo que durante 430 anos teve a mentalidade da escassez e catapultar esse povo para o lugar da abundância. Não vai dar certo. Então o que Deus faz? Deus prepara então um tempo de transição. E esse tempo de transição durou quantos anos? 40 anos. É a fase do deserto. E a fase do deserto, gente, revela outra mentalidade. Que é a mentalidade do quê? Do suficiente. A mentalidade da escassez é aquela de vender o almoço para ter a janta. Todos nós vivenciamos uma fase assim. Ela não pode durar muito e a gente tem que ansiar sair dela, trabalhar para sair dela. É aquela mentalidade onde eu estou lutando para sustentar o casamento para que ele não acabe. Vocês percebem que essa questão não tem a ver só com provisão e finanças, né? Tem a ver com tudo. Mas ela tem que começar e ela tem que terminar. A segunda fase que Deus agora coloca o povo de Israel é a terra da suficiência. O que é a terra da suficiência? A palavra diz que durante 40 anos o povo foi sustentado pelo maná. Lembra como era? Vinha um pão que descia junto com o orvalho, uma massa branca, e a palavra diz que cada chefe de família colocava uma vasilha lá fora da tenda e ia dormir. De manhã, quando o povo acordava, a vasilha estava cheia daquela massa branca, o povo então pegava e fazia seu alimento durante aquele dia. E a ordem de Deus era que aquele vaso tinha que ser a quantidade necessária, olha a palavra que eu vou usar agora, e suficiente para o alimento de um dia, de uma pessoa, da família. A Bíblia diz que tinha alguns engraçadinhos que, querendo acordar um pouquinho mais tarde, porque quando o sol saía, a massa derretia e sumia junto com o orvalho. Então tinha alguns que tentavam, né? Eu vou colocar hoje e já vou pegar o de amanhã. E a ordem de Deus é só o suficiente. Porque o tempo do deserto é o tempo da mentalidade de suficiência. É só o suficiente. A palavra diz que aqueles que pegavam 2 quantidades, quando iam ver, tinha dado bicho. Porque o tempo de transição entre a escassez e a abundância é um tempo de adaptação. O povo tem que aprender a depender de Deus. Então também tem essa fase na nossa vida, né? Em que a gente vive o suficiente. É pagar as contas do mês. É apenas cumprir o protocolo. Vai ter essa fase também. Foi assim que o povo viveu durante 40 anos. Carne, a palavra diz que toda tarde Deus mandava um vento. Aí soprava em cordonizes, e esse bando de cordonizes caía no meio do arraial. Pá! Aí cada chefe de família ia lá, pegava a quantidade da família, matava, fazia o guisado ali, e no outro dia, de novo. Pá! Deuteronômio capítulo 4, a palavra diz que até a roupa deles
A roupa que eles usavam, Deus fez com que isso sustentasse durante esse tempo. O calçado, a palavra diz que Deus fez com que o calçado não se desgastasse. Você que está aí sentado aí, olhe para a sua roupa agora. Já imaginou daqui a 40 anos você usando essa mesma roupa? Hã? Já imaginou? Olhe para o seu sapato aí, olhe para o seu sapato. Cada sapato bonito aí, olhe para ele aí, hein, Heraldo? Daqui a 40 anos você está usando esse tênis aí maravilhoso. Hã? É bonito, mas daqui a 40 anos vai estar... É bom ter o sustento de Deus, é bom ter a provisão de Deus, mas deixa eu te dizer, a gente não suporta vivendo aquilo regrado durante muito tempo. Mas sabia que tem pessoas que condicionou a mente para isso? A viver só o suficiente. Essa é uma fase de transição. Porque o que Deus tinha preparado mesmo para o seu povo, não era a terra da escassez. Não era a terra da suficiência. Era a terra que mana leite e mel. Essa é a terra da abundância. Só que esse povo precisava, já que cada terra, revela uma mentalidade, o povo precisava mudar a sua mentalidade. E para isso eu preciso condicionar a minha mente. Dada essa introdução, já que a gente vai terminar a mensagem no próximo domingo, eu quero convidar você para a gente ler o Salmo primeiro, para a gente encerrar. Abra sua Bíblia, o Salmo de número 1. Se você já estava com ela aberta, vamos ler juntos o que diz o Salmo primeiro. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. O Salmo primeiro já começa assim, condicionando felicidade a conselhos. O Salmo primeiro já começa assim, condicionando felicidade à influência que eu tenho na minha vida. Então deixa eu te dizer, principalmente para os jovens, felicidade, influência e conselho estão intimamente ligados. Na minha experiência pastoral, todas as pessoas que eu conheço e acompanho de perto, que têm vivido uma vida infeliz, essa infelicidade está intimamente ligada à influência que essa pessoa viveu e aos conselhos que essa pessoa recebeu. Gente, não tem erro, é um princípio. Por isso que o Salmo primeiro começa dizendo que é feliz quem não anda no conselho errado. E gente, conselho, ouça bem o que eu vou dizer, conselho e influência tem uma relação muito profunda com pessoas que nós permitimos chegar perto. Obviamente, pessoas que nós permitimos exercer influência sobre nós. E como eu estou falando sobre 3 tipos de mentalidade, 3 fases da nossa mentalidade, os conselhos que recebemos, preste bem atenção, os conselhos que recebemos na vida das pessoas que nós autorizamos a nos dar conselhos, tem também relação como está ou como é a mentalidade dessas pessoas. Porque deixa eu te dizer, às vezes Deus ele reservou pessoas para nos aconselhar e normalmente essas pessoas têm a mentalidade que Deus preparou para aquela fase da nossa vida. Porque tem certas pessoas que não estão aptas para nos aconselhar, mesmo que nós as honremos. Deixa eu te dizer, tem gente que você honra, que você quer bem, que você ama, mas essa pessoa em uma área da sua vida não tem autoridade para te aconselhar por causa da mentalidade que a pessoa tem. Sabia disso? Então, por exemplo, se você já condicionou a sua mentalidade para uma mentalidade de abundância e de sustento de Deus, e você tem que ser aconselhado com alguém que você ama, que você honra, que tem uma influência muito grande sobre a sua vida, mas essa pessoa nessa área, ela não tem autoridade por causa da mentalidade que tem para te aconselhar, esse não é um conselho para você. Sabia disso? Isso é muito importante, irmãos, nós sabermos discernir. O nome disso é discernimento. Imagina, a palavra diz que nós precisamos honrar os pais, obedecer aos pais no Senhor,
Obedecer aos pais no Senhor. E eu sempre gosto de explicar isso aqui, né? A diferença entre honra e obediência. Honrar pai e mãe é indiscutível. Quem não honra pai e mãe está perdendo um dia de vida aqui na terra. Sabia disso, né? Porque é um mandamento com promessa. Se eu não honro meu pai e minha mãe, a palavra diz que eu vou perdendo um dia de vida aqui na terra. Porque a promessa é o quê? Honra pai e mãe para que se prolonguem os seus dias aqui na terra. Se eu não honro, então eu já estou perdendo mais um dia aqui na terra. Honra é uma coisa, tá? Mas a palavra também diz para a gente obedecer os nossos pais, mas tem um complemento, né? No Senhor. Ou seja, se a obediência que eu tenho devida aos meus pais é no Senhor, todas as vezes que eu recebo uma ordem, que eu recebo um conselho, eu preciso comparar com o parâmetro do que é a ordem, o mandamento e o princípio de Deus. E tem momentos em que filhos terão que olhar para uma ordem, para uma ordenança do pai e pesar, eu devo obedecer ou não? Meu parâmetro é o princípio do Senhor. Imagina que um filho e uma filha, esse pai e essa mãe, na melhor das intenções e com muito amor, para que esse menino e essa menina saia de uma enrascada, orienta essa menina e esse menino a mentir. Não, você tem que mentir. Nessa situação aqui, você só vai sair dessa se você falar assim, assim, assim. A honra é indiscutível, mas a obediência é no Senhor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Por que eu estou falando isso, gente? Olhe para mim, eu quero voltar ao conselho. A palavra está retratando o conselho intimamente ligado à felicidade ou não. Como é feliz aquele que não segue tal conselho. Então ouça, por mais que a gente tenha pessoas que honramos, possa ser que a mentalidade daquela pessoa não lhe dê autoridade para nos aconselhar em determinadas áreas da nossa vida. Eu falava isso aqui no culto das 7 da manhã. Eu sou de uma família, gente, de 7 filhos. E eu considero o meu pai um herói. Meu pai sempre teve um salário de motorista. Meu pai foi motorista de ônibus, de caminhão. Depois passou a gerenciar a empresa de ônibus. Mas sustentar uma família de 7. Ainda mais a maior parte adolescente, gente. Colocar comida no estômago de 7 adolescentes. Meu pai era um herói. Como eu louvo a Deus pela vida do meu pai. E como de fato o meu pai foi um homem para sustentar a família. Mas antes do meu pai partir, eu tive a oportunidade de ter com ele uma viagem de quase 2 semanas, só nós dois. E a gente conversou sobre várias coisas. E a gente teve a oportunidade de fazer um balanço também sobre a vida e sobre a nossa família. Eu lembro do momento em que, com muito amor, com muita honra e com muito temor, a conversa era descontraída. Eu disse para ele: pai, eu sei que muitos apertos que nós passamos na nossa família foi de decisão errada que o Senhor tomou financeiramente. E ele reconheceu: é verdade, meu filho. Que lição isso me traz? De que em várias áreas da minha vida, por o honrar, o meu pai tinha conselhos para me dar. Mas nessa área específica, não. Porque a mentalidade dele, que entendo, ele deu o seu melhor. Mas a mentalidade dele nessa área, penso, que não lhe dava, nem lhe conferia autoridade para ele me aconselhar. Apenas nessa área. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Irmão, nós precisamos discernir. Entenda, quem você autoriza a te dar conselhos? Quem você autoriza a te dar conselhos? Isso diz muito sobre família, irmãos. Às vezes o filho ou a filha está pedindo conselho para o pai ou uma mãe que pode lhe abençoar em várias áreas da sua vida, mas sobre relacionamento, possa ser que esse pai e essa mãe não consiga, pela mentalidade que tem, te ajudar. Isso é desonra. É discernimento e sabedoria. Por exemplo, se você quer investir em um empreendimento, você vai de alguém que tenha know-how para isso. Você vai atrás de alguém que tem autoridade. Por que você está recebendo o conselho de alguém que não tem autoridade para te dar conselho sobre esse assunto? O Salmo 1, ele é enfático. É o Salmo que trata de felicidade e prosperidade. E ele está dizendo que é preciso ter muito
cuidado com os conselhos. Porque ele diz, feliz é quem não recebe conselho errado. Você pode dizer amém? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ou seja, o meu padrão, o meu princípio é o que está escrito, o que Deus determinou. Esse é o meu padrão, é o meu princípio. Verso 3, é como árvore plantada à beira de águas. Então ele faz uma comparação, né? Olha, quem recebe conselho certo, quem tem a sua vida pautada no princípio e na ordem de Deus, primeiro, é comparado a uma árvore, aquela que estava aqui, né? Uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo o que faz, prospera. Três coisas para quem recebe conselho certo e para quem anda debaixo de princípio certo. Primeiro, é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, ou seja, sempre viçosa, né? Fruto no tempo certo. Isso quer dizer, na vida dessa pessoa, nada acontece nem atrasado, nem adiantado. É na hora certa. Todos nós, irmãos, estamos debaixo da égide do Cronos, o tempo, né? O Cronos. Só que nós que vivemos essa bênção aqui de fruto sendo dado no tempo certo, nós temos esse plus, que é o quê? Sempre entender o recado nas entrelinhas. Então essa pessoa nunca dá um passo antes do tempo, nem atrasado, sempre no tempo certo, fruto no tempo certo. Essa pessoa não é pressionada pelo tempo. Irmãos, eu já vi pessoas tomarem decisões erradas, de se juntar com gente errada, porque está com medo de não casar mais. É sério isso, né? Oh meu Deus, já estou chegando aos 40, já estou chegando aos 50, se eu não casar agora, eu não vou casar mais nunca. É o Cronos pressionando, né? Quem toma a decisão pela pressão do tempo, e não aprende a dar fruto no tempo certo, tem uma chance muito grande de tomar uma decisão errada. Eu falava isso no culto das 7 da manhã, né? Sabe quando foi que começou a vida plus, master, máxima na vida de Moisés? Ele tinha 80 anos. Tem gente já se considerando velho com 40, né? O tempo de fato, de tudo começar na vida de Moisés, ele tinha 80 anos. Foram os últimos 40 anos que Deus despejou, derramou, transbordou sobre a vida de Moisés o seu melhor. Quando ele tinha 80 anos. Dar fruto no tempo certo é descansar e entender nesse tempo, nesse time de Deus, que nós chamamos de Kairos. Kairos é o tempo oportuno. Tomamos as decisões no tempo oportuno. Fruto no tempo certo. Segundo, suas folhas não murcham. Eu gosto da versão que diz, suas folhas não murcham e não caem. O que significa? Que aquilo que eu faço debaixo da bênção e da prosperidade do Senhor, com a mentalidade abundante, eu faço e tem continuidade. Isso é tão sério, né, gente? Porque o verso seguinte diz assim: não é o caso, o verso 4, não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Ele faz um contraste, né? O salmista, ele faz um contraste, né? Quem vive dando fruto no tempo certo, e frutos que permanecem, com os ímpios que até às vezes dão frutos, mas não permanecem. Esse tempo que a gente tem vivido no Brasil tem sido tão revelador, né, gente? Teve gente que se espelhou nos últimos 6, 7, 8 anos, com figuras que pareciam de fato estarem transbordando, né, de prosperidade. Imagina quando alguém deu uma festa para a filha, gente, que a filha durou, a festa durou, ou valeu, né, melhor dizendo, 20 milhões. Imagina alguém olhando para isso e dizendo, aí sim, isso é que é prosperidade. Quem teve essa visão equivocada foi o salmista Asaf, né?
Asaf, ele confessa no Salmo 73, que diz que ficou olhando para a vida dos ímpios e ele diz, olha, teve um momento, quero ser sincero com vocês, que eu até tive inveja deles. Teve um momento que eu até tive inveja deles, porque eles têm tudo, eles não ficam doentes, nada de mal lhes acontece. Esse é o problema, né? Quando a gente começa a observar e ter referenciais na nossa vida apenas por um pequeno espaço de tempo. Observar algumas figuras nos últimos tempos do Brasil dá nisso, né? Aí Asaf diz, olha, eu fiquei com essa inveja até que eu estive diante do Senhor, e aí eu vi o resultado deles. Eu vi uma notícia essa semana, né? Do pai do rapaz aí, e disse que desabou e chorava, arrependido, dizendo, eu falhei, deveria ter agido diferente. Num dia, gente, num dia, o filho transferiu para o pai, não estou falando de milhões, quase 2 bilhões, de uma conta para outra. Agora pai e filho estão presos. A palavra diz que o ímpio é como a folha a palha que o vento espalha. Quem é que nós estamos usando como referência para a nossa vida? Porque Asaf, ele diz, né? Quase eu cometi uma loucura. Ele diz, quase eu cometi uma loucura. Porque fiquei observando demais a vida de quem parecia ir bem e quase eu quis ser igualzinho a eles. Até que eu usei o parâmetro certo, eu me olhei diante do Senhor. O salmista é bem claro, ele disse, para que a gente viva a prosperidade do Senhor, a gente precisa não receber conselhos errados, nem andar sentado às mesas erradas. É isso que está aqui escrito. Aí muda a mentalidade, tá? Quero encerrar. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Os ímpios não resistirão no julgamento. Aqui é o julgamento de Deus, tá, gente? Porque no julgamento dos homens, olha aqui para mim. No julgamento dos homens, deixa eu dizer algo para você. E não é pessimismo não, tá? Nem falta de esperança. No julgamento dos homens, tudo isso que nós estamos vendo aí vai se acomodar. Vai se acomodar. Porque eles dão um jeito. Aliás, a gente já vai vendo os movimentos, eles dando jeitos, né? Mas no julgamento de Deus, a palavra diz que eles não resistem. E deixa eu lhe dizer uma coisa. A primeira fase do julgamento de Deus é a exposição. No julgamento dos homens, tudo isso vai se acomodar. No julgamento de Deus, a primeira fase é a exposição. Por isso que o salmista diz, olha, eles não resistirão no dia do julgamento. Eu quero convidar você para a gente sair daqui nessa manhã, refletindo sobre isso, já que a mensagem vai ser concluída no próximo domingo. De verdade, analise seu coração, analise as suas decisões, como você tem enxergado a sua vida. E a tua mentalidade, de fato, é de escassez ou de abundância? Mentalidade de escassez, eu me preparo para não perder. Eu tenho medo de perder. Mentalidade de escassez, eu poupo para emergência. Ai que aconteça algum problema de saúde na família. Mentalidade de abundância, eu vou trabalhando, recebendo o favor de Deus, dando frutos no tempo certo. As folhas não murcham, não caem, exatamente me preparando para o melhor. Pensando no melhor. O Senhor está nos convidando nessa manhã para sairmos daqui com esse entendimento, condicionando a minha mente, o meu coração para esse lugar de abundância. Como é que eu estou levando meu casamento, meu relacionamento, a vida com os meus filhos? Nós precisamos criar os nossos filhos, irmãos, para a bênção e para a prosperidade. Por exemplo, já ouvi pais falando comigo e dizendo, porque eu tenho medo que os meus filhos se desviem quando crescerem. Eu não posso, meu irmão, criar o meu filho, a minha filha, com medo que ele se desvie. Eu crio os meus filhos para que eles vivam o legado e a bênção do Senhor, para que isso seja levado para as próximas gerações. Eu tenho liberado essa palavra sobre os pais.
Não importa onde os teus filhos têm andado, não importa as decisões que eles têm tomado, eles pertencem ao Senhor. E eles foram criados para a bênção. Eles foram criados para estarem nos braços do Senhor, e o Senhor vai trazer um por um. Porque essa é a promessa. Quem traz um filho para o altar do Senhor, como aqui fizeram nessa manhã esses pais, estão criando os filhos para o Senhor, para a bênção do Senhor, para a próxima geração ser abençoada. É assim, pais, que nós precisamos criar os nossos filhos, porque eles pertencem ao Senhor. Quem aqui é o pai e a mãe que sabe que seu filho, sua filha pertence ao Senhor? Levanta assim a mão. Seus filhos são do Senhor, foram criados para a bênção. Você pode dizer amém? Aplauda ao Senhor por isso. Fique em pé no seu lugar. Os nossos filhos foram criados para a bênção. Fique em pé no seu lugar. Antes da gente cantar que Deus é mais que abundante, lembra da história da viúva? Que a farinha dela não faltou, o azeite não faltou. Você acha que a bênção acabou por aí, foi? Elias ficou na casa dela. E a palavra diz que depois que acabou aquela escassez, um dia o filho dela fica doente. Olha que história, olha que história. O filho dela fica doente e a doença se agrava e ele morre. Ela pega o menino, vai atrás do profeta e diz assim para ele, ó, tá aqui, ó. É interessante, gente, porque a fala daquela mulher é como se ela estivesse dizendo assim para o profeta, olha, eu te ajudei, segui o que Deus mandou, olha agora o que eu recebi de troco. É mais ou menos assim que dá para interpretar. E deixa eu te dizer, às vezes é exatamente assim que acontece com o nosso jeito de pensar. Já lhe ocorreu? Você diz assim, oh meu Deus, fui fiel ao Senhor, fui dizimista, ofertante, ajudei outras pessoas, e olha o que está me acontecendo. Foi exatamente o que a mulher fez. Pega o filho, leva diante do profeta e diz para ele assim, ó, tá aqui, ó, meu filho está morto, te ajudei, segui a palavra de Deus, olha o que eu recebi. O profeta pega o menino, a palavra diz que ele leva o menino para o quarto dele, deita o menino na cama. No ato profético a palavra diz que ele ora e ele se deita sobre o menino. Quando ele se deita sobre o menino, a Bíblia diz que o corpo do menino se aquece. E então o menino espirra, ele pega o menino da cama e a palavra diz que ele leva o menino para sua mãe. Sabe qual é a diferença, gente, da mentalidade de abundância para a mentalidade de escassez? Olhe para mim, no nome de Jesus. Aquela viúva, quando o profeta pediu a ela um pão, que ela disse que só tinha para ela e o seu filho, ela abriu a mão e entregou na mão do profeta um pão que era resultado da sua escassez. E quando ela abriu a mão e entregou o pão na mão do profeta, suas mãos ficaram como, gente? Prontas para receber. Gente, quem não reparte e deixa a mão assim, ó, não está pronto para receber. Ela entregou o pão e recebeu de volta o quê? Um filho vivo. O milagre de um filho ressuscitado. Porque quem abre a mão e entrega generosamente, a mão está preparada para receber a bênção. Você quer fazer esse gesto nessa manhã? Em nome de Jesus, coloque suas mãos assim, à sua frente, as duas mãos. Você percebe que as suas mãos que estão à frente estão prontas para receber também? Suas mãos estão prontas para receber. Meu Deus é mais que abundante. Meu Deus é mais que abundante. Se a sua mão está pronta para entregar, o Senhor percebe que a sua mão está pronta também para receber. Descanse em pastos verdejantes. El Shaddai. Vamos declarar isso juntos. Cuida de mim. Meu Deus é mais que abundante. Meu Deus é mais que abundante. Supre as minhas necessidades. Descanso em pastos verdejantes. El Shaddai, cuida de mim. Declare com muita fé no seu coração. Meu pastor, sim, Ele é. Não vai deixar. Confio em Ti.
obrigado, meu Deus. Diga isso. Jesus, o bom pastor, Cuida de mim. cuida de mim. Meu pastor não vai deixar. Meu pastor não vai deixar. Essa mente que nós queremos ter, meu Deus. Uma mente de abundância, fé, deliberada, para abençoar a vida de outras pessoas e estarmos preparados para receber muito mais, muito mais. Diga isso. Levanta bem alto as tuas mãos. Meu pastor não vai deixar. Declare isso mais uma vez. Meu pastor não vai deixar. Eu creio assim, meu Deus. Eu confio em Ti. Jesus, o bom pastor. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte, bem forte. Oh, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Sabe algo interessante? Você já deve ter me ouvido contar essa experiência, mas antes de ir embora, falta 10 minutos para a gente encerrar e você vai ouvir bem rápido. Como eu disse, eu sou de uma família de 7 filhos. A gente morava atrás da igreja. E era um tempo de muita escassez. Mas só foi uma fase, tá? Porque tempo de escassez não pode durar muito na nossa vida. Mas são fases que nos ensinam. A gente morava atrás da igreja, meu irmão mais velho está ali. E era impressionante. Antes de começar o culto, sempre chegava alguém lá em casa, sempre. E a mãe, quando preparava o café, era tanto menino que ela tinha que dividir tudo. Ela que dividia, porque não dava para cada um fazer o seu prato, senão ia faltar para algum. A minha mãe sentava todos à mesa, colocava os pratos e ela mesma dividia, né? E nesse dia ela fez isso, colocou ali um pedacinho de cuscuz para cada um, café e tal. A gente sentou à mesa, minha mãe sempre deu graças a Deus, independente da quantidade que tinha no prato. Essa é a diferença, tá? De quem tem mente abundante e mente de escassez. Irmãos, quem tem mente de escassez está sempre reclamando e arrogando para si mais escassez. Aprenda esse princípio. A dona Raquel sempre agradeceu. E naquele dia só tinha o que estava no café e a gente não sabia o que seria no outro dia. Era só uma fase. A minha mãe deu graças, agradeceu. Quando a gente se preparou para comer lá em casa, a porta da cozinha era atrás da igreja que a gente morava, e a porta da cozinha era aquela porta bipartida, sabe? E a gente tinha fechado a parte de baixo e a parte de cima estava aberta, igual como é aqui na sala das crianças. Aí quando a gente estava se preparando para comer, depois de ela ter dado graça, alguém bateu a porta. E a irmã já abriu a porta, que era muito comum, meu irmão sabe, já abriu a porta já colocando a cabeça dentro, né? Quando a irmã bateu a porta, aí obviamente que a gente, não sei quem foi dos irmãos que fez isso, mas alguém perguntou: minha irmã, você quer tomar café com a gente? E a irmã disse: sim, eu quero. A gente não tinha nem como fazer outro. Não tinha nem como fazer outro. Não tinha mais nada no armário. Já sabe, né, gente? Imagina, 7 meninas ali, a maior parte adolescente, um olhou para o outro e já sabe o que aconteceu. Aquela risada, a irmã ficou chateada. Minha mãe era uma mulher muito sábia. Agora está a dona Raquel saindo atrás da irmã para explicar para a irmã que a gente estava rindo não era dela. A gente estava rindo da situação. Porque também isso é uma lição, tá, gente? Quando nós temos uma mentalidade de abundância, às vezes a gente tem que rir da situação mesmo, ao invés de estar reclamando. Porque às vezes as nossas palavras malditas da murmuração e da reclamação está abrindo a porta para mais escassez. O que a gente tinha que fazer ali é rir da situação. A gente não estava rindo da irmã. O que a gente estava rindo é que a irmã disse que queria, mas não tinha mais como fazer. A minha mãe convenceu a irmã de voltar. A irmã sentou à mesa. A minha mãe pegou outro prato e perguntou se a irmã se importava. A irmã disse que não. E a mamãe foi tirando do prato de cada um e colocando no prato da irmã. Todos sentaram à mesa e todos comeram.
Você entende o que é cenário de escassez, mas mente preparada para a abundância? É a atitude da viúva. Só tenho 2 bolinhos, mas eu vou fazer 3. Deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, ainda dá para você fazer algo por alguém, mesmo que você pareça que não tem. E você acha que eu estou falando só de alimento e de finanças? Deixa eu te dizer, tem gente que vai te procurar e essa pessoa vai pedir para você orar pelo casamento dela, e você vai dizer, meu Deus, sou eu que estou precisando de alguém orando pelo meu casamento. Mas aquele é o momento de você orar pelo casamento dessa pessoa. Mas sou eu que estou precisando de oração, pastor. Aliás, eu estou precisando de gente que se junte a mim para jejuar. Mas deixa eu te dizer, Deus vai enviar gente. Você vai ter que jejuar junto com essa pessoa. Por quê? Porque a mentalidade de abundância sempre vai nos dizer, tem como repartir. Você pode dizer amém? Diga para a pessoa do seu lado, tem como repartir. Tem como repartir. Vamos para casa debaixo dessa bênção, tem como repartir. Deixa eu te dizer, meu irmão, tem colegas teus que vão pedir para você, rapaz, me ajuda aí. Você vai dizer, cara, se eu contar como é que está a minha vida, nós 2 vamos chorar. Pois é, chore com ele. Mas Deus vai te usar para que uma palavra de abundância saia sobre a tua vida. Quem sabe você vai estar livrando esse colega até da morte. Quem sabe ele pensou essa semana em desistir da vida e Deus vai te usar para isso. Porque a mentalidade de abundância sempre vai nos colocar no lugar de repartir. Sim, eu posso. Sim, eu posso. Eu posso fazer um outro bolo. Eu posso dividir no prato. Essa é a mentalidade de abundância. Pode dizer amém? Vamos para casa debaixo da bênção do Senhor. Obrigado, Pai, te agradecemos. Muito obrigado por essa manhã tão especial. Obrigado porque, sim, sabemos que vivemos nessas 3 fases da nossa vida. Um tempo de escassez, um tempo só de suficiência. Temos só o suficiente. Mas sabemos também que o Senhor tem reservado para nós esse tempo de abundância, onde teremos autoridade. Onde teremos essa autoridade, meu Deus, de deliberadamente poder dividir na vida de alguém. E o Senhor é o Deus que recompensa. Assim como o Senhor fez na vida daquela mulher que devolveu o filho dela por causa do gesto abundante que ela teve com o profeta. O Senhor devolveu o filho dela com vida, porque o Senhor, como cantamos nessa manhã, é mais que abundante. O Senhor é mais que abundante. Te louvamos por isso. Declaramos essa bênção sobre cada casa, sobre cada lar. Leva o teu povo em paz. Tenhamos um tempo especial nesse domingo de almoço, à tarde com a família, desfrutando do favor e da abundância dos céus sobre as nossas vidas. Te agradecemos no nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos hoje e sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Domingo muito abençoado e abundante sobre a sua vida. Uma semana abundante sobre a sua família. Deus abençoe. Vou em paz. Vou em paz.